Faltavam 2 dias apenas para que, em 28 de outubro de 2018, os eleitores pudessem decidir o nome daquele que ocuparia o posto representativo do maior cargo executivo da política institucionalizada no país. No pleito, em segundo turno, estavam Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e Jair Bolsonaro, candidato pelo Partido Social Liberal, PSL. Para os participantes desta palhaceata, só havia um candidato possível. Aliás, na verdade, havia um candidato impossível. O candidato ele não. Entre as inumeráveis motivações, a recusa de se eleger Jair Bolsonaro como presidente do Brasil se sustentava em uma vida pública marcada por ações e declarações polêmicas, que feriam os direitos humanos, especialmente aqueles que tocam os direitos das mulheres e a diversidade de gênero. Os materiais que analisamos neste trabalho foram recortados dos registros fotográficos produzidos durante a referida palhaciata. Mais precisamente, recortamos para nossa análise essas 2 fotografias. Diante delas, reconhecemos os atravessamentos dos discursos que remetem aos saberes dos movimentos sociais, dos estudos de gênero e das práticas artísticas, em particular, aquelas que se desenvolvem no território das artes cênicas, performáticas e circenses. Se o cenário que se desenhava no momento das eleições presidenciais já apontava para uma possível conquista do então candidato Jair Bolsonaro, em relação ao qual os sujeitos presentes na manifestação se contrapunham, a promoção de uma palhaceata, portanto, se fez um modo extra-cotidiano de chamar a atenção dos votantes ainda indecisos. Foram necessários, então, gestos, atos no nível simbólico que tomassem espaços de direito e reivindicação, como ressalta Nadia Neckel, espaços de resistência, espaços de testemunho pela arte, pela política, pelo social. Sabemos que nas fotografias, diferentes materialidades significantes em composição produzem sentidos sobre os diversos saberes dos campos aos quais remetem. E aqui entram o político, o jurídico e o social. Também sabemos que os referidos sentidos e sua circulação são possibilitados ou interditados pelas condições de produção e pelo funcionamento da memória discursiva. Ambas têm em comum a formulação visual que destaca corpos femininos segurando um cartaz, com o enunciado "Lute como uma palhaça" inscrito nele. A partir delas, mobilizamos o dispositivo teórico-analítico da análise de discurso para compreender como significa, em dadas condições de produção, a imbricação material entre tal enunciado, a máscara palhacesca presente apenas em uma das fotografias e os corpos das manifestantes, inserindo-se numa rede interdiscursiva que investe de sentidos de palhaço um corpo-arte. Portanto, para nossa análise, nos questionamos como o nariz de palhaça, a palavra palhaça e, por fim, o corpo palhaça, imbricados materialmente, podem ser significados de uma ou outra maneira e produzir efeitos de protesto. Tenho acompanhado com interesse teórico diferentes textualizações dos discursos feministas, tanto no digital quanto fora dele. E foi assim que observei a viralização do enunciado "Lute como uma garota". Remetemos o início de sua ampla circulação à Marcha Mundial das Mulheres, que aconteceu em março de 2017. Quando uma designer curitibana reproduziu esse enunciado em cartazes e camisetas que circularam na manifestação. Em rápida pesquisa por imagens no Google, encontramos exemplos de 2 regularidades. Uma que mantém o verbo lutar e substitui o como, e outra que mantém o como uma garota e substitui o verbo. Note que a partir do enunciado "lute como uma garota", se desdobra uma rede parafrástica. Em nossa leitura, "lute como uma palhaça" funciona como um desdobramento que remete ao enunciado "lute como uma garota". Em 2015, estudantes secundaristas de São Paulo ocuparam centenas de escolas estaduais como reação à proposta do governo paulista para uma reorganização do ensino, entre aspas, que fecharia mais de 90 escolas, afetando cerca de 300 mil estudantes. As ocupações que tiveram cobertura midiática nacional se destacaram pelo protagonismo feminino, inspirando o documentário "Lute como uma menina". Veja bem, aqui, ao destacarmos esse momento, não procuramos uma origem do enunciado propriamente, mas indicamos, dada a ocasião de 2015, apenas como um marco temporal da circulação mais abundante de "lute como
como uma garota. Se por um lado, como uma menina, como uma garota e suas variações assume sentidos pejorativos sob a dominância de uma ideologia machista, a convocação lute como uma menina se abre para novos sentidos. Não mais a fragilidade, o recato, a submissão, mas sim o afronte, a coragem, a valentia. Tal agitação do sentido se escreve naquilo que está sendo denominado como primavera feminista. Seus efeitos atravessam desde os movimentos sociais até as campanhas publicitárias. É nessa rede de sentidos em disputa que identificamos no enunciado "lute como uma garota" e suas variações um funcionamento semelhante àquele da Marcha das Vadias, movimento já amplamente analisado pela perspectiva discursiva. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos de Tiara Chaves e de Amanda Hassi. No confronto entre diferentes formações discursivas, vadia oscila entre o dizer pejorativo do outro e o dizer enaltecedor de si. De forma semelhante, dentre os sujeitos identificados com os feminismos, como uma garota assume sentidos que remetem às conquistas protagonizadas pelas mulheres, trazendo em sua materialidade linguística o discurso do outro de forma contestatória. Diante dessa rede traçada por aliança de disputas de sentidos, como podemos ler o lute como uma palhaça, emergindo das condições de produção da palhaceata ele não? E a palhaça, o que é, afinal? Que outros sentidos de palhaça são possíveis além dos que circulam produzindo o efeito daquele sujeito que foi feito de bobo, que já foram bastante regulares nas manifestações de rua? Como esses sentidos se inscrevem nas discursividades produzidas a partir de palhaça, quando o discurso artístico é que está em jogo, quando é o artista que está em cena? O corpo, a arte que se formula palhaça, dentre os vários corpos em performance na palhaceata ele não, é um corpo objeto da própria arte do sujeito. E se a arte do sujeito é a palhaçaria, há um modo muito específico de tal corpo se formular. Mário Bolognese é um importante pesquisador das artes circenses e palhacescas, e ele nos dá pistas para essa compreensão. O palhaço, ele diz, dá ao corpo o estatuto de um fazer artístico que não encontra nas ideias de sublime e de belo os suportes para seu entendimento. Não se trata de um corpo harmonioso. Ao contrário, ele é disforme, distorcido, desfalcado e incompleto. Tudo para evidenciar o ridículo e o despropositado. É um corpo que deixa transparecer os seus dilemas e a sua luta interna. E em tom de jocosidade, esse corpo escancara e desafia os seus próprios limites. Noemi Luna, 2020, nos conta que a partir dos anos 1960, paralelamente ao movimento de ampliação dos direitos das mulheres, iniciou-se uma onda de mulheres palhaças em todo o mundo, que buscavam novas formas de comédia típicas do humor feminino, afastando-se gradativamente das condições a que suas predecessoras tiveram de aderir. Roupas masculinas, estruturas feitas para serem desempenhadas por homens, comportamentos apropriados ao seu gênero ou assumir papéis consagrados pela sociedade, decorosos ou não. As contribuições dessas palhaças, tanto do campo artístico quanto no social, foram tão importantes ao longo da história quanto as dos homens, só que muito menos visíveis. Repare como os corpos das manifestantes que estão investidos de sentidos de palhaça se formulam de modo tal que na imbricação material com o enunciado linguístico, lute como uma palhaça, produzem uma atuação que textualiza sua crítica, sua demanda, sua luta. No caso de nossos materiais, o gênero é que está em questão. Então o movimento vai de meninas / garotas, que são objetos dos opressores, vai para mulheres em luta. De tolas, idiotas, enganáveis, objetos dos opressores, vai para palhaças em luta. O feminino na posição de agente. De que modo lute com uma palhaça significa então em uma palhaceata? Entre as tantas possibilidades de argumentação, destacamos a palhaçaria feminina por muito tempo não reconhecida e a oposição à eleição de um candidato à presidência sabidamente misógino, machista e conservador. Lutar como uma palhaça é lutar pelo protagonismo feminino em quaisquer dos campos de atuação das mulheres, inclusive o artístico e o político. Ser palhaça em Como uma Palhaça é se inscrever na rede de memórias da figura cômica que, pelo riso, objetiva apontar o erro, o desvio, a falha. Pelo corpo formulado como de uma palhaça, na composição com a formulação linguística de lute como uma palhaça, aponta-se a nudez das estruturas patriarcais e suas contradições. Estruturas que estão na base da vitória daquele referido como ele não. E que por isso mesmo não podem deixar de ser contestadas em sua dominância, nos campos artístico, teórico e político.